Muito bem, boa tarde a todas e todos, mais um webinar do nosso grupo de pesquisa, DALC. Satisfação a presença aí de todos, professores, estudantes, curiosos. E hoje nós temos o prazer de receber uma jovem professora, professora Juliana Teodoro de Lima. Eu vou ler aqui o currículo, Vou gastar um pouquinho de tempo, mas tem que ter. Ela possui graduação, bacharelado em matemática, lá pela Universidade Estadual Paulista, possui mestrado em matemática, lá pela Universidade de São Paulo, doutorado em matemática, também lá pela Universidade de São Paulo. Também fez um período de sanduíche na Universidade no Canadá, em Vancouver, da Colômbia. Tem experiência na área de matemática, com ênfase em topologia algébrica. Suas pesquisas são relacionadas aos grupos de trânsito em superfícies, em lançamento de intervalos, em lançamento de intervalos generalizados, em superfícies, grupos de homotopia, de trânsito de superfície, ordenação, representações e apresentações de grupos de trânsito, em lançamentos de intervalos generalizados em superfícies. Possui pós-doutorado pela USP, Universidade de São Paulo, pós-doutorado pelas universidades canadenses, duas universidades, a Universidade de Montreal, não é isso? Quebec, e a Universidade de Manitoba, em Winnipeg. Atualmente é professora adjunta e vice-diretor do Instituto de Matemática da Universidade Federal de Alagoas, com muita satisfação, aqui em Alagoas, que maravilha, em Maceió, e defensora das mulheres. Isso foi uma coisa que me deixou assim, muito feliz, saber que tem uma pessoa que continua trabalhando para que possamos ter um mundo mais igual, um mundo onde cada um possa respeitar o seu próximo, independente seja homem, seja mulher. O importante é que nós somos homo sapiens, somos da mesma procedência. Então, com vocês, Juliana, professora, fique à sua disposição, tranquila, e a palavra é com você. E sucesso na sua fala. Tudo de bom. Isso, a professora Eliana já falou que ela também é defensora mesmo. Obrigada, professora Edel. É uma honra estar aqui hoje. Já até consegui um grupo novo para trabalhar. Gostaria de agradecer aos professores que estão aqui e os alunos. Eu fiquei pensando o que eu faria para falar sobre o para que serve isso, professora, que a gente escuta isso tanto até na graduação dos nossos alunos. E eu lembrei que eu dei uma palestra que eu gostei muito, que eu procurei fazer com bastante cuidado, que meio que respondia essa pergunta e englobava outras coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é como a gente pode chegar mais perto do público que está um pouquinho mais longe da universidade, e por que não tentar falar um pouco mais informal da nossa pesquisa para eles, eu acho que essa é uma necessidade que a gente tem de chegar mais perto da nossa sociedade, principalmente em tempos mais obscuros que a nossa universidade vem sofrendo. E não deixa de ser uma das consequências, a negativa disso ser uma consequência dessa pergunta, O que será que uma professora em topologia algébrica faz, que é importante como contribuição científica, Às vezes a gente trabalha, tem vários professores aqui que acredito que estão no mesmo barco, que trabalham com a matemática pura em si, e aí pergunta, isso daqui vai ser utilizado como? Está sendo utilizado numa matemática mais aplicada, num outro contexto, numa outra área, E acaba contribuindo para que, de fato, a gente responda a esse para que serve isso, professora, de uma maneira muito mais geral,
que a matemática é, sim, utilizada, muito importante, e humildemente falando, apesar de não parecer, mas ela está em tudo, né? Então, eu preparei hoje, vou apresentar para vocês um seminário. Vou tentar, preparei da maneira mais informal possível, de uma forma que os alunos compreendam contextos aqui, né? Que eles não fiquem boiando, porque também é um pouco frustrante, né? Então, eu estou tentando agradar os gregos e os troianos, tanto os professores quanto os alunos aqui, tá bom? E se vocês tiverem alguma pergunta depois, eu vou ter o prazer de responder. Eu vou pedir licença para compartilhar minha tela. Vocês estão vendo? Bruno, tá vendo minha tela? Sim. Sim? Sim. Deixa eu ver se ela tá aqui. Só um minutinho. Eu vou pegar no site mesmo aqui, que tá melhor. Bom, qualquer coisa, Bruno, você me avise, por gentileza, falando, porque eu não tô vendo mais o chat, tá bom? Tá certo. Bom, então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a topologia aplicada um pouco na química, né? Na parte de genética. E por isso que eu uso o termo topologia do DNA, que para uma pessoa dessa área que trabalha com genética, ela vai ver a minha pesquisa como um DNA, um cromossomo, talvez, dependendo da maneira com que ela olhe. Mas para mim não é um DNA, para mim não é um cromossomo, para mim é uma trança, tá? Então, só para a gente ver como a gente pode conectar, a gente ter essa interdisciplinariedade muito interessante e muito rica e muito útil no desenvolvimento científico e também para o bem-estar da humanidade, né? Os ganhos que a gente tem da pesquisa. Mesmo quando você trabalha numa matemática abstrata, por exemplo, ela tem as suas utilidades. Então, eu vou falar para quem, um pouquinho, né, de uma maneira bem informal, o que é a topologia algébrica, né? Depois eu vou falar um pouquinho da estrutura das tranças na natureza, que é na química, a motivação de ter estudado isso, tá? A estrutura, e aí depois eu vou falar assim, não, ó, mas o matemático, quando ele foi estudar isso, ele não olhou isso como um DNA ou como um cromossomo, ele olhou isso de uma estrutura formal chamada tranças, que vem, é uma particularidade de um nó. Não sei se vocês já ouviram falar das teorias de nós ou cordas, né? Os físicos trabalham também. E depois falo um pouco das referências, caso alguém se interesse pela área, tá bom? Bom, então eu vou falar um pouquinho primeiro da topologia, né? O que é a topologia algébrica, na verdade? A topologia algébrica é uma área da matemática que garante espaços cujas propriedades permanecem inalteradas sobre certas deformações contínuas. Eu costumo brincar ou falar informalmente para os meus alunos que essa deformação, ela é uma deformação educada, né? Não é qualquer tipo de deformação. Então, o topólogo algébrico gosta de amassar coisas, mas ele gosta de amassar coisas de uma forma especial, que ela não perca as propriedades que ela tem quando ela estava na sua forma inicial, tá? Essa deformação contínua também,
é uma estrutura que você já tem e que você... Uma estrutura única, vamos dizer assim, e que você está deformando ela numa outra estrutura que seja conveniente para você. Ou seja, eu não estou pegando duas coisas diferentes e estou grudando e amassando essas coisas. Eu estou pegando uma coisa uma estrutura que eu tenho, tá? Um espaço que eu tenho já, e a partir do que ele tem, amassar de maneira que eu não perca as propriedades dele. Por que que o matemático às vezes faz isso? A gente faz isso de várias maneiras, né, na matemática. Porque às vezes naquele estado inicial que o espaço está, a gente não consegue ter mais informações sobre aquilo. E se eu amassar e ver ele de uma maneira diferente, eu consiga ganhar mais informações ali, tá? Bom, essas deformações contínuas que a gente fala, eu tenho alguns tipos dela. Eu tenho os homeomorfismos, eu tenho as homotopias, e eu tenho uma particularidade da homotopia, que é a isotopia, ou também chamada de isotopia ambiente. Nós vamos ver, né, nós vamos discutir aqui hoje que a deformação contínua escolhida, que é a que se trabalha nas tranças, que tem aplicações no DNA e nos cromossomos, são as isotopias ambientes, tá bom? Bom, aqui primeiro eu trago um exemplo de um homeomorfismo. Então, não sei se vocês já viram, os alunos, né, os professores viram, quando se fala que o toro é homeomorfo à rosquinha. Ou seja, você pega o toro, que é aquela boia, né, que tem um buraco no meio, ou a... Eita, peraí, que toro e rosquinha é a mesma coisa, é o toro homeomorfo à xícara, gente, desculpa, eu escrevi errado. O toro é o nome formal que a gente dá para rosquinha ou para boia, tá bom? E a gente mostra que ela é homeomorfa a uma xícara. A gente pega a xícara e a gente transforma ela numa rosquinha ou no toro. A gente pode fazer o processo inverso e pegar o toro e transformar numa xícara também, tá? Ok. Bom, esse processo dessa deformação é um homeomorfismo. Para ser mais específico, mas eu não vou ficar criando muitos problemas aqui, nem usando muitas definições formais, um homeomorfismo é uma função bijetora contínua com inversa contínua também, tá? Então, essa função contínua bijetora com inversa contínua, ela me dá essa deformação, tanto na ida quanto na volta, como a gente viu o toro sendo deformado pela rosquinha, ou pela xícara, desculpa, e vice-versa. Aqui, nessa figura, é o processo que a gente viu no vídeo, são os passos, né, são finitos passos que transformam a xícara até a rosquinha, e vice-versa, pega a rosquinha e transforma na xícara, trouxe só para vocês darem uma olhadinha. Então, é como se você pegasse essa xícara, imagina que ela fosse de feita de massinha de modelar, vamos dizer assim, e você pega a base dela, que você onde você coloca o leite, né, ali, e você puxa para cima, né, até ela ficar cheia aqui, né, como se tivesse enchido ela de alguma coisa. Mas como eu disse para vocês, eu não posso considerar uma coisa de fora, por exemplo, água, enchendo isso daqui. Eu tenho que fazer esses processos com o ambiente que eu tenho, com o espaço que eu tenho, que no caso é a xícara, tá? Então é como se eu tivesse puxado o fundo da caneca para cima e tivesse colocado até ele ficar aqui, até a tampa, né, que a gente fala. E aí, depois eu pego esse processo aqui e começo a amassar ele todo, né? Fazendo as voltinhas nesses passos até eu transformar na rosquinha. E eu pegar essa rosquinha e fazer o processo inverso e voltar para a xícara. Ok. Aqui eu já trago para vocês uma isotopia, ou isotopia ambiente, em algumas referências que fala, que é o que vai acontecer
uma deformação nessa trança aí. A gente vai ver que isso é uma trança. Vocês vão ver que ela já tem os formatinhos de cromossomo aqui, né? É que dependendo da visualização que você tem em 2 dimensões ou 3 dimensões, você pode ver como um DNA ou você pode ver como um cromossomo também. Aqui tem um detalhe que esse vídeo eu achei ele um pouquinho infeliz, que para fazer essa deformação que ele trouxe aqui, ele tirou um pedaço da trança, tá? Mas a gente não vai fazer isso, nós vamos deformar a trança sem retirar pedaços, tá? Só amassando mesmo. Aqui é só para mostrar que esse cruzamento que eu tinha aqui, ele tirou, desenrolou e transformou nesses dois segmentos aqui, desenrolados, tá? A deformação de uma trança vai ser brincar com os fios dela, deixando os pontos finais e iniciais fixados. Como eu disse para vocês, a isotopia ambiente, ela é uma deformação contínua, educada, no sentido de que a cada momento dos passos que eu utilizar para deformar uma trança numa outra, ou um cromossomo no outro, vamos dizer assim, ou um DNA em outra estrutura, a cada passo dessa deformação, eu não posso deixar de satisfazer as características da definição de uma trança, que nós vamos ver mais para frente, tá? Vai fazer mais sentido. Bom, aqui eu trouxe as coincidências que não são coincidências entre a química e a matemática, que começa a ter... Por que se estudou tranças? Porque se estudou essa teoria, né? E essa teoria, ela foi basicamente, resumindo a história, na época que começou a falar sobre DNA, sobre gene, conservação de características, todos esses estudos foram contratados matemáticos na época, né? Para procurar, com a ajuda da matemática abstrata, ver se a gente tinha informações relevantes a respeito da teoria. Então, eu trouxe essas coincidências para vocês verem a motivação, de fato, da teoria das tranças acontecendo pela necessidade de uma outra área importantíssima, né, para os desenvolvimentos, para buscas de doenças genéticas, e não vou entrar muito nesses detalhes, porque eu não sou especialista na área, mas para você ver como essa teoria, o desenvolvimento da teoria de tranças e da teoria da genética, né, na química, elas foram andando uma do ladinho da outra. Então, eu cito, eu não sei se eu falo o nome dele correto, tá? O Gregor Mendel, em 1866, ele dá o início dos estudos da genética com experimentos em ervilhas, né? E ele observa esses cruzamentos entre híbridos, e ele observava que gerava descendentes diferentes. E ele queria também, na pesquisa dele, encontrar formas para que ele conseguisse observar se existisse uma possibilidade de se conservar características, né? Que é até que eles desenvolvem toda a teoria de DNA e tal. E isso foi em 1866, né? E daí, um tempo depois, aparece um matemático, Hurwitz, em 1891, trazendo a teoria de tranças, mas não um artigo específico de teoria de tranças, mas essa discussão sobre essas tranças que nós vamos ver mais para frente, que elas têm esse formato de DNA, quando visto na representação em 3 dimensões,
ele aparece já conversando sobre grupo de tranças num artigo dele sobre recobrimento ramificado de superfícies. Então, na verdade, aí o grupo de tranças ele aparece como uma consequência, ou talvez uma necessidade de algumas propriedades para que se fosse desenvolvido essa teoria de recobrimento, mas não um artigo específico de tranças. Bom, então eu conversei com vocês que o topólogo algébrico, ele gosta de preservar, ele gosta de deformar coisas que preservam propriedades. E enquanto isso, o Mendel, na química, estava procurando estudos desses híbridos, né, desses estudos nas ervilhas, nessa pesquisa dele que ele estava buscando informações sobre preservar características. Então, na química, ele buscava conservar características, enquanto isso, na topologia algébrica, a gente tem essas deformações contínuas que preservam propriedades do espaço que a gente está trabalhando. Então, a gente tem essa característica em comum, e é a característica que começa os estudos, né, os químicos aí, os matemáticos, começam a entrar em contato um com os outros, para falar assim, não, vamos trabalhar junto, ver o que você consegue aí na matemática, na parte abstrata da matemática, para ver se a gente consegue informações interessantes que nos ajudem aqui na química, tá? Bom, aí a gente parou em 1891, né? Aí 9 anos depois, né, aparece esse Courens, esse Tesmac, esse De Vries aí, que deve ser francês e eu não sei ler também, redescobrem os trabalhos do Mendel lá de 1866, né? Ao estudar essas plantas híbridas, eles aceitam as ideias do Mendel, da pesquisa dele, e dão início aos estudos genéticos em humanos, né? É comum, né, na ciência, a gente, tanto até hoje, né, que quando vai se fazer testes de coisas, a gente começa primeiro num animal e depois passa para o ser humano, e aqui não seria diferente, né, no início das pesquisas. Tem o Morgan, depois, 26 anos depois, com a transmissão de algumas características, era determinada pelo sexo em moscas drosófilas, mutações, e sua transmissão para os descendentes. E a hereditariedade ligada a unidades passadas de pais para filhos. Quer dizer, aqui já está se falando desse encontro de conservação de características, né, na química, que é o caso da hereditariedade. E, coincidentemente, não sendo coincidência, em 1926, no mesmo ano, o pai da teoria de tranças, né, enlaçamentos, ele introduziu o primeiro artigo na Alemanha com a noção explícita do grupo de tranças. Esse artigo era específico da teoria de grupos de tranças. Dentro desse artigo dele, ele apresenta 2 teoremas muito famosos na nossa área. Aliás, são os teoremas mais famosos na nossa área de quem estuda teorias de tranças e enlaçamentos, que são os teoremas da apresentação do grupo de tranças e o teorema da representação desses grupos de tranças. A gente vai entender por que a gente chama de grupos de tranças no disco também, tá? Porque a gente vai estudar essa estrutura tranças dentro de um cilindro, cuja base é um disco, tá? Essas tranças também são chamadas em muitos livros de tranças de Artin, porque ele foi considerado o pai da teoria, já que ele não só apresentou esses teoremas, mas como ele também provou, né? Ele não só conjecturou esses teoremas. Basicamente, o teorema da apresentação do Artin é pegar esse grupo abstrato infinito de várias estruturas chamadas tranças, com N fios, dentro dessa sacola, desse mundo, desse conjunto de tranças, para a gente criar esse grupo, essas tranças, elas têm que ter a mesma quantidade de fios. Enquanto a gente não sabe a definição, vocês imaginam uma trança de cabelo mesmo, tá? Onde você tem os fios e você começa a enlaçá-los.
Só que aqui na matemática a gente não precisa dividir o cabelo em três pedaços para fazer uma trança. Aqui a gente tem uma trança com N fios, esse N suficientemente grande, tanto quanto se queira, ou até mesmo a gente tem a teoria com infinitos fios, tá bom? É claro que ele não vai ter mais estrutura de grupo, ele vai ter uma estrutura de grupoide. Mas aqui a gente vai estar fixando um N, mesmo que vocês imaginem um N grande, a gente já vai estar considerando finito, tá? Uma quantidade finita de fios. Bom, o que acontece? Eu quero procurar características, propriedades, trabalhando com essas tranças, só que eu estou dentro de um conjunto infinito de tranças, né? Estou num conjunto infinito de tranças com finitos fios. E aí, o que acontece? Fica inviável. Porque se eu tô lá trabalhando com químico para trabalhar com características, buscando características e propriedades que possam ajudar ele, eu vou ficar testando em infinitas coisas, a gente nunca ia terminar essa pesquisa, né? E aí o teorema da apresentação do Artin, ele mata esse problema. Apesar da gente ter um grupo infinito, ele prova, né, que qualquer cara ali dentro, qualquer trancinha ali dentro desse conjunto infinito, ele pode ser representado por um número finito de elementos que estão ali dentro também. Então, se você escolher qualquer uma, em particular o DNA que o seu colega químico tá procurando, ele vai estar aí dentro e ele vai ter uma representação finita no sentido de ser um produto finito de elementos dentro desse grupo, tá? Que são chamadas as tranças elementares, por razões óbvias, né? Elementares porque elas geram todas as outras que você imaginar ali dentro da sacolinha. E o matemático também, muitas vezes, ele sai da área geométrica e ele vai procurar uma ideia mais algébrica ou mais analítica para buscar essas coisas, né? Para começar, a gente já está dando uma estrutura de grupo, né? A gente já está trabalhando com uma álgebra aqui. E quando eu digo álgebra para os alunos que não estão ainda acostumados com isso, não sei se vocês já viram álgebra linear ou não, não é álgebra linear, é álgebra abstrata mesmo que a gente vê, tá? A gente dá uma estrutura de grupo para ela, e só que às vezes a gente precisa buscar características em outros espaços. E aí o que acontece? O Artin mostrou que esse grupo de tranças, ele está inserido como subgrupo normal do grupo de automorfismos de grupos livres, tá? Ou seja, eu estou pegando uma trança e estou olhando ela agora dentro de um espaço de funções, que às vezes também, para algumas coisas que nós fazemos, é muito interessante, nos ajuda muito essa ferramenta, tá? Então, o Artin fez tudo isso. Então, ele matou problemas dentro da álgebra / geometria e ele matou esse problema também dentro da análise, tá? Bom, e nota que quando eles começam a buscar, né, tanto o Morgan em 26 começa a buscar essas informações de hereditariedade, já estudando em humanos, né, que são passadas de pais para filhos, vem o Artin no mesmo ano, trabalhando junto na estrutura abstrata do teoria de tranças, que ajuda no desenvolvimento da genética. Aí você pode perguntar para mim, mas professora, você está falando aqui que uma trança pode ter N fios, e o DNA, ele, se você for olhar, né, ele tem 2 fios. Tá certo, se você faz a teoria toda provando tudo para N fios, para qualquer N, em particular, você tem a teoria provada para quando N é igual a 2, né? Então, bom, apesar do Artin ter feito esse artigo, né, desenvolvido esse artigo em 1926, e esse artigo era um artigo em alemão, só 20 anos depois é que esse artigo foi traduzido para o inglês e estudado no mundo todo, tá?
Inclusive, se alguém tiver interesse, eu tenho esse artigo e posso passar para vocês. Inclusive, na USP, a gente tem um acervo que, inclusive, tem o livro que tem o artigo lá. Hoje, esse livro ele não pode nem ser tirado de lá, porque ele já está meio que derretendo. Então, eu fui lá para ver ele mesmo, só por uma questão de... Claro que tem na internet hoje, né, gente? Mas o texto mesmo, em alemão, feito por Artin na década de 20, a gente tem ele lá no acervo. Bom, voltando para cá, esse Watson, esse Crick, Wilkins e Franklin, em 53, eles avançaram a genética com a descoberta do DNA como estrutura-chave que carrega a informação da genética. E aí eles demonstram também a estrutura da dupla hélice do DNA. Bom, então aqui é que liga a descoberta do DNA, a dupla hélice dele. E por que vem o estudo de tranças no DNA? Porque é no DNA que carrega a informação genética, a hereditariedade e etc. E o DNA, ele tem a forma, né, a forma geométrica dele de uma trança. Me corrija se eu estiver errada na parte de química. Tem uma professora da química aqui, viu, gente? Uma amiga minha assistindo minha palestra. Responsabilidade do caramba. Bom, aqui eu trouxe a figura 1, que é o cromossomo eucariótico, muito famoso, né? Coloquei a fonte aqui. E vocês prestem atenção nessa primeira... Bruno, vocês estão vendo o cursor do meu mouse? Sim, sim. Sim? E vocês prestem bastante atenção nesse cromossomo, e aqui a parte do DNA, né? Que vocês vão ver que na hora que eu definir a trança, uma trança de 2 fios, ela vai ter essa carinha aqui, tá bom? Na hora que eu colocar eles na matemática. Opa, apertei errado aqui. Não. Ah, saco. O que eu fiz, meu Deus? Ah, voltei. Esse meu computador, não estou acostumada com ele. Aqui tem a dupla hélice do DNA, tá? Então, ó, aqui você tem o cromossomo, ali você tem o DNA, e na hora que você vai deschavando o negócio, aparece a dupla hélice aqui do DNA. Se você pegar uma trança e ver ela nesse cilindro que eu falei para vocês, que é a teoria dos estudos das tranças de Artin, vocês vão ver que lembra um DNAzinho mesmo. Aqui eu trouxe essa figura da dupla hélice de DNA aqui fixada num eixo, né? A dupla hélice dentro desse cilindro aqui. E esse cilindrinho aqui é um pedacinho dessa estrutura oval. E que se você imaginar essa estrutura oval de maneira elástica e você girar essa estrutura oval nesse eixo, você vai ter esse DNA super torcido aqui, tá bom? Na verdade, isso é um procedimento muito comum na deformação na matemática, que é a isotopia. E aqui, por fim, o DNA subenrolado, que eu peguei bastante figuras, porque essa daqui aqui também faz sentido a gente falar, porque aqui a gente tem a dupla hélice do DNA, mas aqui a gente, por exemplo, tem um RNA, esse fio em verde. Ou seja, a gente está enrolando o fio verde nesse DNA, nessa dupla hélice do DNA aqui. E aí a gente, se você contar esse fio verde e o fio, cada fio da dupla hélice do DNA aqui, você já vai ter 3 fios. Ou seja, a gente saiu do caso N igual a 2, já foi para o N igual a 3, por exemplo, tá?
Então, para vocês verem como é importante a gente estudar uma teoria mais generalizada também e não só ficar num caso particular que a gente precisa. Às vezes é interessante, muitas vezes é interessante os casos gerais também. Bom, então muito se fala de DNA, de dupla hélice de DNA, daí eu vi aquela fotinho com vocês quando ele dá aquela enlaçada de uma das hélices do DNA no RNA, e aqui agora eu vou falar um pouquinho dessa formalização da matemática, né? Então, chamaram um matemático para trabalhar e ver se tinha informações importantes, então ele foi lá e complicou a vida e deu uma definição bem feia, mas que é muito bonita, tá, gente? Na verdade, eu tô brincando com vocês, mas a gente consegue... É muito importante eu trabalho bastante isso com os meus alunos, que muitas vezes o problema deles estarem naquele curso que eu estou dando com eles não é nem o caso do curso em si, mas é o matematiquês que eles têm aquela dificuldade de pegar o que ele está pensando na cabeça dele e colocar em termos matemáticos, né? E aqui a gente faz isso. Então, aqui eu vou falar basicamente para vocês. Eu vou considerar o plano de 3 dimensões, o espaço euclidiano, perdão, de 3 dimensões. Então, eu tenho o eixo X, o Y e o Z. Professora, por que você está pegando o eixo Z, a parte negativa dele? Porque uma das características dela é que ela está sempre descendo. Então, ela está saindo do ponto inicial e ela está descendo até chegar num ponto final dela, da definição, por isso que a gente está considerando só o eixo negativo. Porém, a gente pode renomear o eixo negativo aqui, né? A gente pode pegar os valores negativos e tirar o sinal, só numa questão de renomear mesmo, para não ficar carregando o sinal. Então, aqui nesse espaço euclidiano tridimensional, eu vou escolher um plano, né? Esse disquinho. Professor, é um plano ou é um disco? Na topologia, isso é a mesma coisa. Se você pegar o plano e passar a mãozinha assim nele, nos cantinhos dele, né? E a ponto de suavizar esses cantinhos, ele vai virar esse disquinho aí, tá bom? Então, para gente, a mesma coisa, desde que seja um homeomorfismo, tá bom? Muito cuidado na hora que a gente vai falar que é a mesma coisa, porque a gente sabe que um quadrado não é a mesma coisa que uma circunferência, né? Mas, topologicamente falando, no sentido de uma deformação homeomorfa, desculpa, é a mesma coisa, tá? Então, eu vou pegar esse plano Z, esse disco Z igual a Z0, e chamar ele de plano superior, de disco superior. Vou fazer esse disco cartesiano 0,1, e eu vou obter esse cilindro aqui. Esse cilindro, a parte da base dele é o mesmo plano superior, e os pontos são os mesmos no sentido de ser projetados ortogonalmente, tá? E eu vou trabalhar com os subplanos que estão, Z igual a ZT, que estão dentro desse cilindro aqui, tá? Bom, dentro desses pontos, eu escolhi N pontos e fixei eles, tá? A gente vai definir o conjunto de tranças sob N fios, e dentro dessa sacola só vão poder ter trancinhas com N fios, de tal forma que cada fio aqui que vocês estão vendo, que estão saindo dos pontos PIs e chegando em outros pontos PIs da base, eles vão estar sempre descendo, eles não se interceptam, no sentido de que se você olhar isso daqui no sentido, na visão tridimensional mesmo, é como, por exemplo, se esse fio que sai de P1, ele está passando pela frente desse fio que está saindo de P3 aqui, tá? Assim como o P2 também está passando pela frente desse P3, e o PN não está passando pela frente nem por trás de ninguém, está saindo do PN chegando nele mesmo, tá? Notem que não é necessário vocês saírem do ponto e chegar no mesmo ponto. Coisas que são necessárias, de um ponto só sai um fio,
e ele está sempre descendo e ele não intercepta os outros fios, tá bom? Então, prazer, isso é uma trança. Tudo isso que eu falei aqui para vocês, eu traduzi para o matematiquês dessa definição, tá? Então, eu pego a sacolinha das tranças geométricas e eu tenho um conjunto. Bom, eu falei para vocês que nós, topólogos algébricos, nós deformamos coisas, tá? Em que sentido? Eu vou pegar esses fios, eu vou imaginar que eles são feitos de elastiquinho, então eu vou poder puxar eles para frente, para trás, para os lados, né? De tal forma que nos processos de deformação, eu não posso deixar de satisfazer nenhuma condição de tranças. Ou seja, se eu pegar esse fio P1 e puxar um pouquinho para a direita, eu não posso interceptar outros fios, por exemplo. Então, eu tenho que deixar explícito se eu estou fazendo, se eu estou dando essa puxadinha passando por trás de outro fio ou pela frente de outro fio e assim por diante, tá bom? Não posso pegar os fios, por exemplo, puxar para cima para ele subir, né? Porque as tranças, elas estão sempre descendo, é uma característica dela, como eu disse para vocês, uma propriedade, tá? Então, nesse sentido da deformação educada, você pode deformar desde que você respeite a todo momento as definições, os itens das propriedades de tranças. Aqui, por exemplo, eu tenho essa trança aqui do primeiro cilindro, tá? Que ela tá, eu coloquei o fio 1 em preto e o fio 2 em rosa. Notem que o fio 1, ele não está enlaçando o fio 2, ou seja, ele está passando pela frente aqui, nesse cruzamento, e também passando pela frente nesse segundo cruzamento. Então, se eu pegar a minha mão e aqui nessa barriguinha da trança preta e puxar esse fio para a esquerda e depois dar uma esticadinha nele, eu vou chegar nesse fio trivial, que a gente chama de trivial, que começa e finaliza no mesmo ponto projetado e que não enlaça ninguém. Aí, ao pegar esse fio aqui e passar ele para o lado, esse aqui também está livre, né? Esse fio rosa. Ou seja, aí eu pego ele na barriguinha, puxo ele para a direita e dou uma esticadinha nele. Ou seja, vocês pegaram essa trança do primeiro cilindro e deformaram em 2 passos nessa trança desse segundo cilindro. Tudo isso que a gente fez geometricamente é essa definição 1.2 de pegar 2 tranças, né? E o que é o formalismo de uma isotopia ou de uma isotopia ambiente, tá? Então, eu vou ter, no caso, se eu tenho 2 tranças sob N fios, eu deformei cada fio, né, gente? Então, eu vou precisar de N deformações contínuas, uma para cada fio, tá? Satisfazendo basicamente o quê? Elas estão fixando os pontos finais iniciais. Notem que eu não mudei isso, eu só deformei a parte de dentro do cilindro, não mudei os pontos, a gente não pode fazer isso, tá? E então eu deixei os pontos finais e iniciais fixos e deformei, né? Saindo de um ponto, chegando no ponto final, eu fiz a deformação de uma trança para outra, tá? Saindo do ponto inicial e chegando no final, tá bom? Eu não usei. Eu tô fazendo as discussões de maneira bem informal, tá, gente? Mas caso vocês queiram saber mais aprofundado, vocês podem me perguntar. Bom, gente, eu falei para vocês que a gente construiu um grupo de tranças. Para quem já estudou um pouquinho de teoria de grupos da álgebra abstrata, a gente sabe, todo mundo sabe o que é um grupo, só não contaram para a gente que é um grupo, né? A gente tem essa mania, né, esse cuidado, porque a matemática ela já pode ser assustadora o tanto quanto se queira, e se a gente ficar colocando nomes muito difíceis e carregando, além das notações, mais nomes, ela pode ficar mais maçante, mais
mais traumática ainda, né? Mas eu tenho certeza que vocês, mesmo que estão na escola, no colégio aí, no técnico, que não ingressaram ainda na universidade, vocês sabem o que é um grupo. O grupo vai ser um conjunto, que eu vou colocar uma operação com esse conjunto, que é fechada para essa operação. Fechada em que sentido? 2 elementos dentro desse conjuntinho que você escolheu. Na hora que você operar com essa operação que você escolheu, o resultado final tem que estar dentro desse conjuntinho também. Por isso, que a gente fala que a operação é fechada. Quaisquer 2 elementos que você pega no conjunto, que você opera com a operação escolhida, esse resultado, ele está lá dentro do conjunto, ele vai ser um elemento do conjunto também. Bom, e ele satisfaz 3 condições. Para esses elementos e essa operação, tem que satisfazer a associatividade, a existência do elemento neutro, e para cada elemento do conjunto existir o elemento inverso, né? No nosso caso, como a gente vai estar usando a notação multiplicativa, então a existência do elemento inverso para cada elemento não nulo do conjunto, tá bom? Bom, gente, então, aqui eu trouxe para vocês o teorema da apresentação de Artin, aquele que ele fez em 1926. E por que eu trouxe ele? Porque eu falei para vocês que ele pegou um grupo infinito, só que ele deu uma apresentação finita para ele. E isso é o que ajuda muito a gente quando a gente vai estudar essas coisas, porque qualquer elemento lá dentro desse conjunto das tranças, eles podem ser escritos como produto desse sigma 1 até esse sigma n menos 1 e os seus inversos, né, que existem, porque a gente tem uma estrutura de grupo, que eu acabei de falar para vocês, satisfazendo 2 relações. E esses sigma i's, gente, eles têm um formato especial. Eu tô no sigma i, eu vou pegar no ponto PI, eu vou enlaçar com o PI mais 1, vou cruzar com o PI mais 1. Então, o fio que sai do PI, ele chega no PI mais 1, e o fio que sai do PI mais 1, ele chega no PI. E aí, por que eu coloquei essa estrutura para vocês? Porque isso é uma visualização de 2 dimensões da trança. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando você está desenhando aquele cilindro toda hora, também pode ficar maçante na hora que você está pesquisando. Então, se você pegar o cilindro na sua mão e olhar para ele como se você estivesse olhando para ele de frente, você pode observar em 2 dimensões ele desse jeito. Esse segmento aqui, que tem o PI mais 1 na parte superior, é o primeiro disquinho do cilindro. Esse da parte inferior é o segundo, que chega aos pontos finais. E a trança por dentro, que está brincando aqui no plano, né? Aqui. Bom, nessa visualização, você perceba que, por enquanto, a priori, você tem o formato, graças a esse cruzamento do PI mais 1, você tem o formato aqui de um cromossomo, né? Os outros fios são irrelevantes aqui no caso, porque são triviais, né? Então, por exemplo, se fosse o sigma 1, você ia cruzar o fio 1 com o 2. O fio 1, ele começa do 1 e chega no P2, e o fio que sai do P2 chega no P1. Eu ia ter um cruzamento desse aqui, como se eu tivesse esse aqui. Tá bom? Bom, se você pegar essa trança aqui, que é o sigma i, e você fizer outro cruzamento nele, fazer ele o mesmo embaixo dele, você vai ter já uma carinha de DNA, como se ele já tivesse sendo torcido, como eu mostrei para vocês numas figuras anteriores. Deixa eu só ver se eu esqueci aqui de falar sobre o produto. Eu falei para vocês que o Artin pegou uma sacolinha de elementos geométricos e escreveu todos como um produto
de elementos, desses mesmos elementos geométricos, só que ele deu uma visualização algébrica para isso, certo? Bom, na teoria de grupos, quando você pega a operação, e aqui a gente está usando a notação multiplicativa, mas, na verdade, não é nem a notação multiplicativa de multiplicar dois números, por exemplo, que a gente está acostumado, é só uma notação multiplicativa, mas, na verdade, a operação se chama concatenação, que eu vou pegar eu tenho duas tranças, essa primeira e essa segunda, como que eu vou fazer o produto delas? Eu vou pegar a primeira, colocar aqui em cima, e eu vou colar a segunda embaixo de tal forma que o plano superior da segunda cole no plano inferior da primeira, ponto a ponto escolhido. Ou seja, as tranças que eu estou escolhendo, vocês estão entendendo aqui por que eu tenho sempre que dentro do grupo das tranças eu sempre tenho que fixar a quantidade de fios que eu estou fazendo, porque eu vou colar fio a fio também na hora que eu fazer o produto. Então, na hora que eu coloquei a segunda trança aqui, esse segmento pontilhado aqui, gente, é esse plano superior da segunda, que eu pontilhei aqui. Por que eu pontilhei? Se você apagar esse pontilhado, eu vou ter o plano superior, eu vou ter o plano inferior, e eu vou ter uma trança no final desse produto. O que eu estou falando aqui? De fato, que essa operação concatenação é uma operação fechada, né, que a estrutura de grupo me exige, tá? Então, eu peguei dois elementos dentro do conjunto das tranças, que na hora que eu escolhi a operação concatenação, que é essa que eu acabei de definir para vocês, o resultado final deu uma trança, ou seja, está lá dentro daquele conjunto e, portanto, a definição de uma operação fechada, tá? E aí eu volto no teorema da apresentação, que me dá esse número finito de elementos dentro dessa sacolinha de tranças que geram qualquer trança que você tiver dentro desse conjunto, tá? Satisfazendo algumas propriedades que esse grupo, ele não é comutativo, tá? A estrutura de grupo me exige a associatividade, a existência do elemento neutro e para cada elemento do conjunto, existe o seu elemento inverso. Então, eu não falei nada sobre comutatividade, porque esse grupo não é comutativo. E aí, essas relações que a arte define, meio que quando duas tranças distintas com essa operação podem relativamente comutar. Não é todo mundo que comuta, mas existem pessoas que sim, ali. Pessoas não, né? Tranças. Então, se você pegar a primeira relação aqui, ele está dando condições de dois geradores, que a gente chama essas tranças elementares que geram o grupo, por razões óbvias a gente chama de geradores, quando que duas tranças geradoras comutam, tá? E aqui ele dá um exemplo que elas vão comutar quando esses números, né, esses índices diferem pelo menos 2. Ou seja, na hora que você olha aqui, esse cruzamento e esse cruzamento, eles estão meio que disjuntos aqui. Então, se você pegar seu dedinho aqui e colocar outro dedinho aqui, esse dedo você desce e esse daqui você sobe, você vai ter essa trança aqui, que é o sigma J, sigma I, que são equivalentes, que são iguais, que são deformados na mesma trança, tá? Que a igualdade é no sentido de isotopia. E aqui eu tenho as referências, né? Caso vocês precisam. Não falei da representação, do teorema da representação de arte em hoje, que ele foge dessa aplicação da química, tá? Mas eu citei também artigos, porque hoje nós temos generalizações de tranças, que são chamadas de enlaçamentos de intervalos, como o professor Edel apresentou lá no meu currículo, que nós também estudamos, artigos sobre isso, artigos bem atuais, que inclusive são questões que estão em aberto, né, até hoje,
Essa teoria, se vocês perceberem, né, perto de outras teorias da matemática, ela é relativamente nova. Então, caso vocês tenham algum interesse, eu posso fazer esse suporte para vocês. Queria agradecer vocês. Opa, começou. Peraí. Queria agradecer a vocês pelo convite, por estarem comigo até agora. Esses números foram atualizados. Hoje nós passamos de mais de 300 mil mortes pelo Covid, né? 19. E quero que vocês, mesmo que estejam ingressando na universidade, que vocês confiem e lutem pela ciência, tá? Gostaria de agradecer a participação de vocês até agora.